Graças a paz, meus amados, que a paz do Senhor esteja em seus corações, em nossos corações, amém? Que o Senhor possa falar conosco nesse tempo e momento de meditação. E para a nossa meditação eu quero trazer alguns versículos que estão no Salmo 17, amém? Versículo 6 diz assim: Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com tua mão direita salva os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Há um outro versículo que eu vou ler logo após a gente meditarmos do 6 ao 8 que eu li, para nós entendermos como que nós podemos realmente alcançar esses benefícios diante de Deus, esses privilégios diante de Deus. Então o salmista Davi aqui, ele faz uma declaração, ele clama ao Senhor, o nosso Deus, porque ele nos ouve e responde. Amados, isso é verdade. É a Bíblia que está dizendo, é claro que é verdade. Mas nós precisamos entender o seguinte: nem tudo que nós clamamos vamos ter respostas imediatas a curto e médio prazo. Não. Às vezes a resposta pode vir a longo prazo. Isso depende de Deus, ele é soberano e nós esperamos a resposta dele, não é verdade? O que eu tenho percebido nesses últimos tempos é que as pessoas, elas comunicam a Deus alguma coisa que elas querem fazer ou uma forma que elas querem viver e não questionam, não perguntam a Deus se essa é a vontade do Senhor e querem que Deus responda aprovando aquilo que elas estão comunicando. Há uma diferença de nós comunicarmos e há uma diferença de nós orarmos, de nós falarmos, de nós clamarmos ao Senhor. Comunicar é a consciência que muitas vezes já temos do que vamos fazer e só estamos falando para Deus assim: olha Deus, eu vou fazer tal coisa, eu quero tal coisa. E pronto, e acabou. Agora, quando eu falo: Deus, eu quero fazer tal coisa, o que o Senhor me responde, o que o Senhor tem a me dizer, o Senhor tem propósito ou não, e aguardamos a resposta dele, independente do tempo, porque independente do tempo, se estamos aguardando, vamos continuar aguardando, não vamos tomar posição nem que sim, nem que não, daquilo que apresentamos a Deus. Então o salmista, ele aqui declara, ele afirma que ele clama ao Senhor, o seu Deus, porque ele ouve e responde. Meu amado, minha amada, você que me assiste nesta hora, tudo que você apresenta a Deus em oração e espera com paciência, você obterá a resposta e o agir de Deus. Quando ele fala que ele ouve e responde, a resposta dele, de Deus, tanto é no sentido de você ouvir Deus falar como você está me ouvindo agora nesse vídeo, ou também de você ver o agir de Deus, se o que você está clamando, o que você está pedindo, o que você está apresentando está alinhado com o coração de Deus e o tempo de Deus de acontecer na sua vida. Mas para que você viva isto, nós precisamos aprender, orarmos, apresentarmos ao Senhor a nossa causa e esperarmos resposta. Enquanto não houver resposta, ficamos na posição neutra, não nem para a direita e nem para a esquerda, amém? Essa deve ser a realidade da nossa vida, essa deve ser a posição da nossa vida diante de Deus. O que muitas vezes nós não vivemos, o que muitas vezes nós não praticamos. Então o salmista Davi, ele fala: inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Ele fala que ele ora ao Senhor, porque Deus ouve e responde. Mas agora, provavelmente havia um motivo, uma causa, que ele então pede novamente para que Deus então possa inclinar os ouvidos dele e ouvir a oração que ele ia fazer, uma nova causa que Deus ia apresentar. Amados, quando nós paramos para prestar atenção, nós só praticamente 99% da nossa ida diante de Deus por meio da oração, do clamor, é por algo que é das coisas dessa vida. E muitas delas, mais de 50% delas, não estão alinhadas com a vontade de Deus para nós. Então muitas vezes as pessoas apresentam, não esperam a resposta, Muitas vezes as pessoas comunicam e não pedem a Deus que a vontade dele seja revelada diante daquela causa apresentada.
E as pessoas partem para a força do seu próprio braço em conquistar aquilo que já está em seu coração. Amados, nós precisamos entender que tudo começa aqui. É aqui que a gente tem que apresentar a Deus antes de descer. Quando nós apresentamos a Deus na nossa mente, nós temos a condição de entender que está na condição da vontade de Deus ainda ser manifesta em resposta a nós. Mas quando nós travamos aqui e deixamos descer para o coração, muitas das vezes isso que desce para o coração já está centralizado, já está centrado, já está determinado, ainda que sem saber qual é a resposta de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas comunicam e não compartilham, não pedem orientação, não pedem direção de Deus. Salmo 32:8 diz para mim e para você assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Como que essa palavra se cumpre na nossa vida? Quando nós apresentamos a nossa causa. O que a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 43, versículo 26? Apresenta as tuas razões, desperta minha memória, apresenta as tuas razões, entremos juntos em juízo para que eu possa te justificar. Então, quando eu apresento a Deus uma causa, eu tenho que aguardar. Eu estou ainda nessa comunhão com Deus esperando a resposta dele. Aqui, Davi, ele declara algo, que tudo que ele queria, todas as causas dele, ele apresentava a Deus, porque Deus ouve e responde. Mas no final do versículo 6, mostra aqui que algo novo ele precisava que Deus ouvisse e respondesse. Talvez uma coisa de urgência, como talvez na sua vida esteja acontecendo. Você precisa de uma resposta de Deus. E eu estou, por exemplo, nesta hora que você está me assistindo, tendo essa necessidade de urgência de Deus apressar em me socorrer. Mas enquanto eu não vejo esse socorro de Deus, eu preciso ficar quieto. Eu preciso ficar na minha posição de espera, com paciência no Senhor. Porque Ele ouviu. A Bíblia declara isso no Salmo 40. O meu clamor e me respondeu. No versículo 7 ele fala assim: mostra as maravilhas do teu amor. Quando Deus ouve e responde, Deus está mostrando as maravilhas do amor dele para comigo e para com você. Sabe qual que é o problema que a igreja do Senhor vive hoje? É o problema do fracasso. E por que a igreja hoje vive em fracasso, vive naquele sentimento de derrota, de frustração e decepção na sua vida? Por que a igreja do Senhor está vivendo isso? Porque a igreja do Senhor hoje, ela não apresenta a Deus, como o Senhor fala na sua palavra. Ela comunica a Deus aquilo que já está determinado em seu coração. E mais de 90% dessas determinações em nosso coração, que são com as coisas dessa vida, não estão alinhados com a vontade do nosso Deus, que é soberano, que conhece passado, presente e futuro. E para o futuro, no presente e no futuro, Ele quer nos livrar de tantas complicações, de tantos problemas que tentam nos abalar e nos afetar pelas nossas próprias escolhas e pelos nossos próprios caminhos. Então o salmista virou para o Senhor, já em clamor, e fala assim: Senhor, mostra as maravilhas do teu amor. Tu que com tua mão direita salva os que te buscam. Amados, buscar o Senhor é constante. Esse tempo de busca tem que ser constante. Tem um livro do Tommy Tenney que chama Caçadores de Deus. Trazendo o título deste livro, pelo que ele relata, né, ou pelo conteúdo do livro, e figurando para a vida de um caçador, é muito interessante como que ele persegue a caça, como ele projeta, como ele faz um projeto em relação à caça para conseguir alcançar aquela caça. Como que ele vive sendo um caçador para conseguir alcançar uma caça. Quando eu olho para este versículo e ele diz que com tua mão direita salva os que te buscam. Amados, que tipo de busca é essa que a igreja do Senhor está tendo diante de Deus? Será que nós estamos... A Bíblia diz em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Será que essa busca nossa, ela é uma busca desesperada pela presença de Deus, como um caçador busca desesperado a sua caça? Existe um programa na televisão sobre o Alasca que eu gosto de assistir.
E eu percebo como que aqueles caçadores são desesperados por uma caça. E principalmente a caça de carne mesmo, carne vermelha. E por animais grandes que possam dar um sustento por um longo tempo, principalmente quando ele tem família, naqueles isolamentos do Alasca. Eles são desesperados, amados. Eles ficam dias fora de casa ou de sua família, e a família fica naquela esperança dele chegar com a caça. E muitas vezes eles voltam sem a caça. Será que nós somos desesperados por Deus? Será que nós buscamos a Deus desesperadamente porque nós precisamos da presença dEle? Temos intimidade, queremos intimidade com Ele? Ou porque nós só queremos que a mão dEle faça as realizações em nossas vidas das coisas dessa vida? Nós sabemos, a Bíblia declara que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Que independente do pecado dele, ele tinha, sobre ele esse privilégio de ser um homem reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi buscava conhecer o centro da vontade de Deus, não só para ele, mas para o povo. Ou seja, tudo aquilo que estava no coração de Deus e que Deus quisesse usar Davi estava ali à disposição e buscando a Deus para que ele pudesse realizar a vontade de Deus. Será que a igreja vive isso hoje? Infelizmente não, meus amados. Pelo que eu tenho visto, e quando a gente tem uma função de líder, uma função de autoridade, a gente então tem esse acesso mais fácil às pessoas, por elas nos buscarem. E às vezes muitos dos compartilhares das pessoas, sobre suas causas, sobre suas situações, eu percebo que não, meus amados. A nossa busca de Deus tem que ser intensa da sua presença, da sua glória. Como diz Moisés, se o Senhor não subir, ou seja, se o Senhor não avançar comigo daqui, não me faça a minha arrancada daqui. Eu não vou sair dessa posição. Assim tem que ser a nossa posição, amados. Então ele falou assim, olha, que com tua mão direita salvas os que te buscam, proteção contra aqueles que os ameaçam. Aqui no tempo de Davi estava falando dos inimigos, filisteus e todos os povos que se tornaram inimigos do povo de Israel. Ele estava pedindo essa proteção da mão direita de Deus, desse favor de Deus. Provavelmente a oração dele, que ele estava ali declarando no versículo 6, era exatamente por uma situação possível que ele estava para travar uma guerra, uma batalha. Mas nos tempos de hoje, até pelas próprias palavras de Jesus, nós sabemos que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Não é verdade? Então, nós entendemos que Deus nos salva o tempo todo dos inimigos das trevas. Mas nós também sabemos que o homem permite que no seu coração entre o reino das trevas e que se tornam nossos inimigos. Não é verdade? Mas mesmo assim, que a gente perceba que o nosso próximo se permitiu ser o nosso inimigo, nós não devemos lutar contra eles. Nós devemos, por meio da oração, por meio do clamor, por meio da intercessão, usar em obediência as palavras de Jesus. Ore pelos seus inimigos, clamando assim ao Senhor para que Deus faça grandes maravilhas na nossa vida, diante dos nossos inimigos espirituais e humanos, não é verdade? E também na vida daqueles que se deixam ser nossos inimigos, porque são o nosso próximo, são criados à imagem e semelhança do Senhor. Então o salmista Davi fala aqui que a mão direita de Deus salva aqueles que buscam a Deus, e protege contra aqueles que os ameaçam. Você está vivendo ameaça hoje? Amados, eu estou passando por uma situação e que eu me sinto muitas vezes ameaçado pelas palavras da pessoa, mas a minha luta não é contra ela. Eu entendo a posição dela, eu percebo que às vezes ela não entende, não acredita na minha posição, mas eu preciso acreditar que Deus é justo, que é juiz diante desta causa. Aqui ele está falando, mostrando que os inimigos estavam ameaçando ele. E realmente Davi vivia muitas ameaças. Chegou um ponto que os seus soldados, os seus guerreiros, os seus comandantes, proibiu Davi de sair. Ele ficava no palácio. Por quê? Porque sabia que ele corria risco. Porque quando havia uma batalha travada que ele ia,
A intenção dos inimigos não era acabar com o exército, era acabar com Davi, porque se acabasse com Davi, eles então conseguiriam enfraquecer todo aquele exército poderoso. Assim os inimigos pensavam. Mas os planos de Deus não são frustrados. Tanto na vida de Davi não foi, quanto na minha e na sua não é frustrado. O plano de Deus não é frustrado e não será frustrado. Então todos os planos de Deus para mim e para você se cumprirão, se nós assim aceitarmos. O problema é que a igreja do Senhor, ela confronta, né, os planos de Deus, a vontade de Deus que é soberana, que é perfeita, que é boa, que é agradável e não acrescenta dor, por aquilo que já está entronizado, já está centrado em seus corações. No versículo 8 ele fala: protege-me como a menina dos teus olhos. Amados, já parou para prestar atenção o que é a menina dos nossos olhos? Ela é protegida. Qualquer situação que ainda não chegou até o nosso corpo físico, principalmente direcionado para a nossa face e específico para os nossos olhos, eles já têm um instinto de proteção, que é fecharmos, né, as nossas pálpebras. E muitas situações que vêm contra a nossa face, ou contra o nosso corpo, é automático a gente proteger a nossa cabeça, a gente proteger a nossa face, os nossos olhos. Então, se nós, homens, seres humanos, temos esse instinto, o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa mente tem esse instinto e responde desta forma, e Davi pede exatamente essa proteção de Deus, que Deus o protegesse como é protegida as meninas dos nossos olhos. E é muito interessante de falar da menina dos nossos olhos, porque nós temos a representação de igreja como noiva, e como noiva representa mulher, e como menina representa ainda aquela menina que precisa ser protegida, crescendo, desenvolvendo para o tempo do casamento. E é o que está acontecendo. Eu entrei nessa parte só para você entender essa questão da menina dos olhos, como que Deus nos protege. Desde aquele primeiro instante que nós confessamos o Senhor como Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida, como bebê, e mesmo como bebê, tanto menino quanto menina, nós para o Senhor representamos a noiva. É aquela noiva ainda que nasceu e vai sendo cuidado, vai sendo protegido. Por que eu estou trazendo isso para você entender? Que desde o primeiro instante que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor te protege como uma menina que vai crescer e ser preparada para o noivo, para casar, que é a segunda vinda de Cristo, em buscar a sua noiva. Amém? Então ele pede essa proteção com a menina dos teus olhos. E fala assim, olha, esconde-me à sombra das tuas asas. E a Bíblia, né, pela boca de Deus, inspirada pelo Senhor, traz ali o salmista declarando que como a galinha, ele quer proteger as nossas vidas. Como a galinha quer proteger a sua cria, seus pintinhos, assim Deus também quer nos proteger, nos mantendo debaixo das suas asas. Que ser vivo vai se atrever a mexer com uma galinha, tendo ela suas crias? E principalmente estando debaixo das suas asas. Olha para você ver o que Davi tinha como conhecimento do que Deus, como Deus nos protege, como Deus nos guarda, como menina dos teus olhos debaixo das tuas asas. Mas, amados, para nós alcançarmos todo esse privilégio e vivermos a vida prática desta palavra na nossa vida, da parte de Deus, nós temos a nossa parte. A nossa parte está no versículo 5, que eu não tinha lido e vou ler agora, que diz assim: meus passos seguem firme nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Davi faz essa declaração no versículo 5, com a certeza da sua conduta, e por isso ele apresenta do versículo 6 ao 8, todas essas situações, circunstâncias e condições, tanto da parte de Deus para com ele, mas por quê? Porque ele tinha uma conduta perante o Senhor. E eu pergunto para você, a sua conduta, e eu falo para nós, a nossa conduta se encaixa nesse versículo 5 perante Deus?
nós podemos afirmar e declarar perante Deus: meus passos seguem firme nas tuas veredas. Vereda significa caminho. E nós hoje sabemos que o próprio Senhor Jesus declarou: eu sou o caminho. Nossos passos seguem firmes na vida de Jesus, nas palavras de Jesus, nas instruções, nos conselhos, nas ordenanças de Jesus Cristo. Se a causa que você está clamando, apresentando a Deus em clamor, que você está apresentando a Deus em oração, você sabe que a sua conduta está fora, infelizmente, meu amado e minha amada que me assiste agora, pode esquecer em ter resposta de Deus, porque você não vai ter, até que você mude a sua conduta. Deus não tem compromisso com quem tem compromisso com ele. 1 Samuel 2,30. Se você já se encalacrou, já criou problemas para você, você não mudou sua conduta e você está apresentando a Deus que te tire desta situação, cabe a você, cabe a nós analisarmos primeiro a nossa conduta e sabermos o que temos que fazer em obediência à palavra para então nós assim alcançarmos a resposta do Senhor. Davi aqui ele ainda não tinha caído no pecado de Batseba. Davi aqui estava na posição de realmente ter crédito com Deus. E por isso ele pôde afirmar: os meus passos seguem firmes nas tuas veredas. E você? E nós? Eu, você, todos nós, que temos tantos pedidos para Deus, tantas causas apresentadas para Deus. Qual é a nossa conduta diante de cada causa apresentada por Senhor? Está dentro desta primeira parte do versículo? Mas ele ainda diz assim, olha: os meus pés não escorregaram. Ou seja, os meus pés não saíram da firmeza, do alinhamento, do propósito, da convicção da minha vida com o Senhor Deus. Eu continuo firme. E aí? Estamos encaixando com esse versículo 5 para que tudo aquilo que apresentamos a Deus dentro do versículo 6 a 8 realmente a gente possa viver de Deus, da parte de Deus para nossas vidas? A igreja do Senhor hoje na face da terra, na nação brasileira, amados, está muito falha. É triste como um patriota, um brasileiro, olhar para a minha nação e para a igreja do Senhor na nação brasileira e ver tantas coisas terríveis acontecendo. Eu tenho Facebook, dificilmente eu acesso o Facebook, confesso para vocês. Se vocês acessar meu Facebook, vocês vão ver lá tantas igrejas, irmãos, dificilmente tem pessoas lá, são poucas, muito poucas pessoas que não são cristãs que fazem parte do meu Facebook. E algumas delas que não são cristãs, mas que estão lá porque estou ministrando e o tempo todo que ela entrar ela vai ver as coisas do Senhor, são alguns artistas que tem aí, como a Bruna Lombardi, como a ex-esposa do Carlos Alberto de Nóbrega, algumas pessoas nesse sentido assim, porque veio ao meu coração ministrar. Mas ainda em si, amados, eu confesso para você que vendo hoje a igreja brasileira, me entristece muito, muito, muito. E eu sei que muitas vezes eu posso ser melhor. Todo dia eu posso ser melhor. Todo dia eu posso melhorar mais para agradar ao Senhor. O problema do homem hoje é se preocupar em agradar a si próprio ou ao homem. Esse é o problema da igreja hoje. E ela acaba se incorrendo em egoísta, só pensando nela. Faz uma análise da sua conduta. Reflete como você tem andado, como estão os seus pés no caminho. E naquilo que cabe a você mudar, Deus não vai mudar. Nem Ele vai mudar e nem Ele vai mudar a sua situação. Se você mudar, você vai viver Deus. Se você não mudar, Deus vai continuar sendo Deus. Isso é para mim, para você e para todos nós. Amém? Pense nisso, reflita nisso. Em nome de Jesus. Que Deus possa, pelo seu Espírito, falar mais profundamente com você nesta palavra. E você que foi abençoado com esse vídeo, pregue a palavra comigo. Se você sabe de alguém que precisa ouvir esta mensagem, manda o link para ela, envie o link para ela. Se inscreva lá no nosso canal
Clica lá no sininho para você receber o comunicado das nossas postagens e continuar sendo abençoado. Mas não se esqueça, vamos pregar junto o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.